Olá, gente. Meu nome é Marcos e eu tô aqui para gravar para vocês mais uma aula do curso Solidari e de História. E para a aula de hoje, na verdade, a gente vai discutir um dos meus temas preferidos na história, que é Iluminismo. E discutir Iluminismo é uma das aulas curiosas que a gente dá, porque, seguindo um pouco da linha mais ou menos da aula do Renascimento, que eu também gravei para vocês, ela não é uma aula muito sobre fatos históricos no sentido que a gente normalmente pensa. Então, uma guerra, uma crise política, que normalmente a gente costuma estudar muito em história, ou alguma questão econômica mais pontual. A grande questão por trás do iluminismo é ele é um movimento mais de ideias. Tanto que o que a gente vai mais observar aqui são mudanças de mentalidade e mudanças de pensamento e posturas intelectuais e políticas na realidade, tendo em vista a sociedade europeia do século XVIII. E mais ou menos em que medida as transformações que a gente começa a observar desde o início da Era Moderna, e passando, vamos lá, Renascimento, Revolução Protestante, Reforma Protestante, perdão, com o paradigma, por exemplo, da tolerância e ao mesmo tempo uma mudança no cenário religioso e uma quebra da autoridade da igreja. A gente vai passar, por exemplo, por a Revolução Inglesa, a Revolução Americana vai vir nesse bojo, a Revolução Francesa, que talvez seja o maior sintoma do iluminismo, também vai vir nesse bojo. Então a gente está vendo uma sociedade se transformando muito, mas muito dos impactos, mas estou parar para fazer esse momento de consideração mais teórico, mais filosófico, mais cultural, antropológico nesse sentido, é importante até para a gente conseguir avançar na própria história da modernidade e compreender muitos fenômenos pontuais, porque a gente vai ver que muito do que acontece no 19 é uma resposta direta, ou pelo menos tem sentidos que se dialogam, que só fazem sentido pleno se a gente compreende o iluminismo. Então é uma parada quase obrigatória que a gente tem que fazer. E também é muito bom porque, na verdade, muitos dos pensadores, muitas das ideias que a gente tem hoje, elas têm raízes nesse momento. Então é sempre pertinente a gente fazer um olhar mais atento. Essa aula vai ter duas partes, uma primeira mais geral, outra onde eu discuto mais sobre personagens e correntes muito mais específicas dentro do iluminismo. Então fiquem mais ou menos atentos aí, porque eu recomendo muito ver as duas partes, porque a primeira talvez dê características mais gerais, a segunda ela dá personagens, só que e movimentos nesse meio, mas esses personagens e esses movimentos específicos, eles também são muito importantes, eles caem com frequência dentro de iluminismo. Então é bom ter essa atenção. É, antes também de mais nada, acho que é bom a gente começar por considerações sobre o nome em si do objeto que a gente tem em discussão aqui. Iluminismo, nome mais comum, tudo é o que normalmente as pessoas se lembram, eu penso, mas também a gente pode dizer ilustração e também esclarecimento. Iluminismo é o mais comum, ilustração também é usado, e esclarecimento também. Esclarecimento é bem comum, na verdade, na filosofia. Diria até mais comum na filosofia do que na história. Vocês vão ver mais pra frente que essa aula tem um diálogo, na verdade, muito grande com a história, com a filosofia. Ahn, então, talvez esclarecimento seja mais provável de vocês acharem na prova de filosofia. Ilustração e iluminismo, em princípio, eles são sinônimos. Alguns autores podem até tentar distinguir, dizendo, por exemplo, iluminismo como o movimento como um todo na Europa que está acontecendo, dessa mudança de mentalidades e de paradigmas culturais e da relação com o poder político e de estrutura do poder político mesmo. Mas a gente também pode caminhar ou ir e dizer que ilustração, por exemplo, é um momento na história francesa pré-revolução. Então, existe essa forma de distinguir os dois termos, mas os dois são imprecisos e no fim das contas pode usar o termo que quiser. Outra forma também de denominar isso é o século das luzes, tanto que eu até coloquei aqui na imagem propriamente, de abertura. E é interessante porque a ideia de luz, de novo, iluminismo, ilustração, esclarecimento, tudo dá um pouco de luminosidade. E quando a gente fala de um século das luzes, é um momento histórico onde as ideias se iluminam, a relação com o homem, pelo menos o homem culto europeu, naturalmente, ou seja, tenhamos conhecimento do que, tenhamos senso crítico do que a gente está discutindo aqui, ele tem um escopo de ideias surgindo aqui, ideias muito originais, inclusive, talvez seja o momento mais original
intelectualmente da modernidade, é aqui que culmina, de fato, os projetos da era moderna, e ao mesmo tempo, logo depois, alguns tempos depois, justamente talvez com o maior produto do iluminismo, que é a Revolução Francesa, a gente também inaugura a era contemporânea. Então, se talvez a Revolução Francesa, que é uma aula também muito importante, vocês precisam assistir depois, e recomendo assistir logo depois dessa, porque as duas casam muito bem, elas são, enquanto o iluminismo ele dá um panorama global, cultural e das transformações europeias, a revolução ela materializa o projeto que a gente vem a entender como um projeto da modernidade, no sentido político e no sentido social. Feita essas coisas. E século, quando a gente fala de sexologia, justamente a gente tem esses quase 100 anos onde essa série de personagens e essa mudança, essa estética, a gente pode até chegar a dizer, esse modo de vida, esse ethos, começa a se desenhar na Europa. Então, um pouco de como vai acontecer as aulas. Para essa primeira parte, a gente vai fazer um contexto das características gerais, algumas análises, a gente pega alguns autores e forma como eles trabalham a ideia de iluminismo, e também alguns teóricos, porque de novo essa aula, como eu estava dizendo, ela também tem relação muito grande com filosofia. Então a gente vai também voltar um pouquinho em personagens que não são iluministas, mas cujas ideias refletem diretamente no nosso objeto principal. Na próxima aula, a parte 2, a gente já vai ter um cuidado maior para falar dos principais filósofos, algumas doutrinas econômicas e dimensões políticas do iluminismo propriamente, em alguns exemplos mais concretos. Então, chegando na caracterização, acho que a gente pode tentar quebrar aqui alguns blocos gerais e tentar trabalhar dentro disso. A gente pega a ideia, começando, iluminismo e política. Então a gente começa a analisar alguns elementos fundamentais. Depois, a saída da a França ela termina, se a gente pegar assim historicamente, o feudalismo francês ele se encerra mais ou menos ali no século XIII, XIV, essa estrutura, se não feudal talvez não seja o termo ideal, mas certamente medieval. E talvez um grande movimento no sentido até de ruptura, né, da passagem, pelo menos França. E a França é sempre um exemplo muito bom para cultura europeia pré-contemporânea. Tanto que ela é sempre um exemplo paradigmático para a gente estudar feudalismo, Idade Média, ela é sempre um exemplo paradigmático para a gente estudar modernidade e o início da contemporaneidade. Então, o antigo regime ele desenha bem um pouco dessa quase faixa de transição que a gente tem aqui dentro. Então, de um lado, a gente observa que a Idade Média, essencialmente, a gente tem uma autoridade política completamente difusa e sem centralidade. Essencialmente, a Idade Média ela não tem um soberano, ela não tem um ente político dessa envergadura, como como eles começam a aparecer no final da Idade Média e se cristalizam na Idade Moderna, na forma do absolutismo monárquico, da forma das principais monarquias que a gente observa na Europa. E justamente quase aquele estereótipo do que a gente pensa no rei, como a pessoa que manda no reino, que tem de fato autoridade e que a vontade é uma ordem, digamos assim, para usar uma frase um pouco mais vulgar. Mas o antigo regime ele tem as suas facetas, porque se de um lado, em sentido político, a gente tem uma centralização da figura desses monarcas e na formação desses reinos enquanto estados e nações, então aí já começa a operar uma conexão entre cultura, entre língua, que vai ser melhor, que isso faz mais sentido, talvez até na idade contemporânea, onde isso de fato sustenta a união a formação e o que faz o espírito desses países, mas a gente já tem um desenho um pouco isso do que vai começar a se desenhar aqui. Mas a idade moderna ainda tem muito, em parte esses laços culturais, linguísticos também começam a ser bem pautados, mas eles também não são únicos, ainda tem muito uma relação herdeira da Idade Média, quase da relação entre as nobrezas da terra, qual rei elas estavam vinculadas. Então, existe uma linha de continuidade aqui da relação entre terra, Estado e monarca, que a gente tem as engenharias da Idade Média, mas que caminha para uma centralidade política ao longo da Idade Contemporânea, e cujo principal produto culminante é o absolutismo. Que talvez a gente sempre lembra, por exemplo, daquela frase do Luís XIV, l'état c'est moi, o Estado sou eu, que diz muito um pouco do espírito. A gente forma um Estado-nação, sem tal centralidade, autoridade, soberania, povo, território, todos esses elementos que costumam entrar no bojo da definição formal de um Estado-nação,
Mas o principal elemento que atua como sustentáculo dessa ordem é a acumulação de tudo em torno de um monarca que exerce autoridade restrita e que não pode ser julgado, que está, na verdade, além de qualquer julgamento, porque não tem ninguém acima dele ou paralelo a ele na ordem política que possa parar com ele. Na verdade, é uma vontade. Ele tem não é uma vontade restrita, porque naturalmente ela sempre tem restrição, o rei não governa sozinho, o rei governa, na verdade, junto com a nobreza, mas o rei, ele tem um papel que é claramente simbólico e espiritual na Idade Média, aqui ele tem um papel político que é muito claro, porque, na verdade, todas as relações de cooperação necessárias para o Estado e, ao mesmo tempo, a necessidade de uma figura que, de fato, haja, que, de fato, detenha poder político e que seja única no sentido de evitar conflitos entre outros entes, na medida que os demais estão todos subordinados a elas, isso a gente começa a ver na forma personificada de um monarca. A gente vai ver que talvez futuramente, e talvez uma consequência da Revolução Francesa, é justamente despersonalizar essa soberania numa ideia abstrata de Estado. Então, o Estado francês e etc. Mas um caminho para conseguir formar esse Estado, de fato esse Estado ter uma existência autônoma, a gente tem a figura do rei no meio desse caminho. Um rei que concentra poderes ao longo desse processo. E como consequência dele concentrar poderes, ele também, na verdade, confere privilégios. E depende de uma relação muito estrita com essa ordem como um todo. Ele também, então, eles têm esse grande movimento formando aqui dentro, e em paralelo a toda essa vinculação necessária com a ordem política, no caso, então, a nobreza, que a gente vai falar aqui, o outro grande sustentáculo é a igreja, que também era o grande, talvez seja a grande figura da Idade Média, tanto em unidade moral, quanto em unidade política, quanto em unidade civilizacional mesmo do Ocidente medieval. E essa grande estrutura, que na verdade ela não é nacional, na verdade é uma estrutura que está disseminada por toda a Europa, mas que ao mesmo tempo todo consegue ao mesmo tempo ser quase a cola, ou costumava ser pelo menos, quase a cola da sociedade. E desse tipo, desse momento político europeu. Mas também essa igreja, ela também assume um papel político muito grande de, na verdade, atuar como parceiro do antigo regime, seja justificando a monarquia, então a gente chega nas doutrinas do direito divino do rei, o Jacques Bossuet, nesse sentido, é uma figura importante, que de fato faça formulações teóricas como a vontade de Deus se expressando pela vontade do monarca e a autoridade do rei se exprime pela autoridade. A autoridade do rei, na verdade, é uma expressão da autoridade de Deus. Então, a gente tem a igreja atuando nesse sentido, ou a igreja que antes até competia com esses reis e com essas nobrezas locais para ter poder político, ela percebe que talvez ela não consiga de fato competir, ou ela não consegue mais competir como ela competia na Idade Média. Então, ao invés de disputar, ainda tem muita disputa, na verdade, entre a nobreza, entre os monarcas e a igreja nesse período. Mas ao invés de, mas a igreja chega à conclusão que talvez ao invés de disputar, ela talvez devesse colaborar. E é importante que ela colabore porque talvez ela seja a mais privilegiada de toda essa estrutura. É que mais é a mais rica, é certamente a que tem mais privilégios legais. Outra dimensão também do absolutismo e da forma como a monarquia se estabelece no momento é que é essencialmente um regime de privilégios. É uma desigualdade. O papel do direito é muito importante dentro do antigo regime, porque na verdade você começa a de fato formular muitas leis e de fato tentar ter algum corpo unitário tanto da administração pública desses estados em formação, como também um código de leis que de fato regule tudo, que regule esse processo com algum sentido de unidade, que também não é perfeita. Tanto organização burocrática de fato mais racionalizada, bem como um direito sistemático e fechado em si mesmo, também, de novo, são características que se tornam muito claras na contemporaneidade, mas que já começam a se desenhar mas que o desenho em si aparece na Idade Moderna. E se esse é o momento culminante da Idade Moderna, isso não deixa de ser um grande problema. Mas também é um direito essencialmente e um sistema de leis e de privilégios, de impostos, de taxação, que na verdade privilegia as duas grandes figuras que a gente está falando aqui, que é a nobreza e igreja, e que também nos faz lembrar novamente um pouco da própria estrutura do Estado francês. Isso também é um objeto mais claro das aulas de sobre a Revolução, mas a gente pensa que a gente tem o primeiro Estado, que é a Igreja, o segundo Estado, que é a monarquia, e a nobreza, melhor dizendo, o rei quase, na verdade, não estando nem no primeiro nem no segundo, mas quase sendo essa autoridade que paira,
Ele tá tão acima que, na verdade, ele tá até acima dessa pirâmide social. E toda, na verdade, a pirâmide depende da existência dele. E na base, na verdade, a gente tem o resto, a massa, que de fato, o grosso da população. Tanto que é muito comum dizer que, na verdade, igreja e nobreza, na verdade, não são nem classes distintas, mas é uma mesma classe que, que tem uma aparência diferente, mas que opera da mesma forma. E também a gente tem uma crítica ao mercantilismo, que é uma crítica ao mercantilismo no sentido da... E também, de novo, o mercantilismo reflete muito também um pouco da mentalidade desse antigo regime, porque o mercantilismo também é um sistema de privilégios e um sistema de monopólios. Então, na verdade, você tem e na verdade é quase uma atitude patronal do monarca perante a economia. Porque, de novo, não é exatamente. Não é, existe uma semente de capitalismo aqui dentro, e é uma semente de capitalismo na medida que é uma compreensão do, não só de comércio ser muito importante, e que acúmulo de capital também é muito importante. São elementos cruciais, e na verdade todo mundo quer ter um acúmulo de riquezas dentro desse período. Na verdade, vender mais, ou saquear mais, ou produzir mais, como um procedimento de gerar riqueza. Mas também não é uma doutrina como a gente pensa o capitalismo hoje em dia, sob uma vertente liberal, onde a gente espera que, na verdade, a economia exista num plano paralelo do Estado e que o Estado, no máximo, regule a distância. Que é um pouco do liberalismo. A gente vai até chegar nisso um pouco mais pra frente dessa aula. O mercantilismo, ele opera, de novo, tem esses elementos capitalistas, mas ao invés de ser uma doutrina da liberdade, da economia perante o Estado, na verdade é uma doutrina que tem esses elementos capitalistas de liberdade, mas a economia em si é completamente envolvida pelo Estado, no sentido de que o rei tem capacidade, na verdade, de controlar todas as atividades, então, se ele quiser fechar, se quiser proibir que algum produto seja produzido, proibir algum tipo de comércio com alguma nação, ele pode perfeitamente assim o fazer. E talvez um dos elementos mais distintivos do mercantilismo é que, na verdade, ele é uma busca por monopólios. Então, ao invés de simplesmente a economia livre, você tem a liberdade de trabalhar com o que você quiser, procurar o que você quiser desenvolver. O que a gente trabalha mais ou menos aqui é uma doutrina onde o monarca pode dizer tipo assim: fulano de tal é a única pessoa que pode comercializar algodão na cidade de Paris. Então, de novo, é uma fórmula, é um regulamento econômico muito intenso, e na verdade é quase impossível pensar o funcionamento da economia desvinculado de toda essa tentativa do Estado de tentar dominá-la incisivamente, que também se reflete em parte dessa busca acentuada por acúmulo de riqueza e também nessa busca acentuada por reger a economia. E rege no sentido de produzir privilégios para alguns, e justamente por esse privilégio de alguns atua como sustentáculo dessa ordem como um todo. Então isso dá um pouco do espírito. Mas também o antigo regime é um processo em decadência nesse momento. Os monarcas, os nobres, na verdade, eles não têm mais, vão começar a perder a relevância política que eles têm aqui dentro. A igreja vai sofrer duras críticas, que na verdade ela já está sofrendo desde o final desde a Idade Média, na realidade. O mercantilismo ele vai se tornar cada vez menos eficiente no propósito dele, e ele vai concorrer com uma doutrina do liberalismo que começa a se desenhar aqui dentro. E o partido liberalismo, na verdade, ele é um elemento de crítica para todo mundo que está aqui dentro. A gente fez chegar a ser mais parte, porque normalmente a gente pensa em liberalismo como uma doutrina sobretudo econômica, o que nos leva a pensar na crítica do mercantilismo. Mas o liberalismo em sentido mais amplo, liberalismo político, liberalismo social, enfim, também é uma crítica muito forte à igreja e toda a dimensão dogmática que ela existe. Ela é uma crítica ao absolutismo também, porque o absolutismo, na verdade, é uma doutrina do poder irrestrito e ilimitado. E talvez um dos grandes... E que, justamente porque ele é irrestrito e limitado, ele não tem respeito pelo indivíduo. E justamente como então, na verdade, a grande liberdade que o monarca tem, essencialmente, para fazer o que ele quer, na verdade, é uma ofensa à liberdade de todo mundo. Então, de novo, então é um problema político muito grande. E também uma crítica a toda essa questão de privilégios e hierarquias, porque o liberalismo tem uma necessidade de abolir todas essas ordens hierárquicas, então, tradicionais, então a monarquia e enfim, e a nobreza, e a igreja por extensão, e construir de fato um edifício jurídico e estatal que seja fundado na igualdade. De novo, isso é uma contradição de novo, muito grande, porque normalmente a gente pensa em liberalismo econômico
E muita gente vai pensar, por exemplo, contraposição com o socialismo, e pensando em contraposição com o socialismo, a gente pensa que na verdade é uma defesa do capital, e por ser uma defesa do capital, na verdade, ele não tem uma preocupação por igualdade. Mas o liberalismo político, na verdade, ele tem uma necessidade de igualdade, justamente, ainda que essa igualdade seja formal e não necessariamente material. Mas essa é uma dimensão importante. Então, todo mundo. Então, esses elementos que são as grandes características do absolutismo, do antigo regime, melhor dizendo, começam a ruir e começam a sofrer duras críticas justamente pelo pensamento que começa a aparecer na Europa nesse momento. Dessa iluminar, esse iluminismo, essas luzes, digamos assim, começam a aparecer e começam a demonstrar essas contradições que muitas delas, inclusive, ou são continuidades do período medieval que a modernidade não conseguiu suplantar, ou são soluções intermediárias que a modernidade apresentou, mas que ainda assim são insuficientes. E soluções que a modernidade se apresentou para lidar com problemas do final da Idade Média, mas que não são soluções que conseguem chegar para a gente agora na contemporaneidade. Então isso dá um pouco do que está acontecendo socialmente. Eu coloquei iluminismo e política aqui como grande nome do tópico, mas talvez fosse até melhor dizer iluminismo e sociedade. Quer dizer, iluminismo e sociedade está aqui, mas iluminismo e estrutura, ou iluminismo e... Enfim. Aqui, iluminismo, agora para outro tópico. Iluminismo e sociedade. Aqui, na verdade, eu só queria relembrar alguns dos movimentos, e esses movimentos ou tendências que inclusive são objetos de outras aulas. Então é bom sempre ficar atento nesse grande tópico de cultura da modernidade, porque todo mundo aqui bebe uma na outra. Não faz sentido também ficar esmiuçando cada uma delas, porque isso já foi feito em outras aulas, mas é bom sempre mencionar. Renascimento. O Renascimento, na verdade, ele é quase um precursor, ele é um precursor do Iluminismo na medida em que o Renascimento ele tem um enfoque humanista muito grande, uma preocupação com uma evolução cultural, um refinamento cultural que também é muito grande, e uma volta de uma prática intelectual. Não que não houvesse prática intelectual na Idade Média, mas que não seja uma prática intelectual tão somente monástica e teológica, ou excessivamente orientada à vida monástica, à vida eclesiástica e uma compreensão teológica do universo. E isso nos lembra isso nos faz voltar às principais características também do Renascimento, como além do humanismo, o antropocentrismo, o hedonismo, e enfim. Então, e o Renascimento ele parte de todos esses elementos que são muito fortes da modernidade e que conduzem para chegar na gente também no iluminismo, tanto que muitos filósofos que a gente vai trabalhar aqui bebem desse retorno das ideias da antiguidade clássica, mas que no iluminismo, se o Renascimento está muito preocupado em voltar a encontrar de novo esses textos ou lê-los novamente sem aquele peso muito grande que a igreja dava, o tipo de leitura que a igreja fazia durante a Idade Média, por exemplo, de Aristóteles, mas fazer uma leitura mais autêntica daquilo. Então, esse movimento é importante para as condições teóricas que a gente vai observar e as principais ideias que a gente vai ver surgir durante o Iluminismo. E também, mas o Iluminismo, na verdade, ele até consegue criar mais autonomia. As ideias dele são mais autônomas. As formulações que o Renascimento costuma falar, eles estão muito presos a ideias romanas, a ideias gregas e até mais ideias medievais, para você falar bem a verdade, mais do que eles gostariam de admitir. O Iluminismo ele é mais autêntico nas formulações que ele formula para o próprio tempo. Influência da Revolução Científica. O que a gente quer dizer com isso? Em parte, é a busca pelo conhecimento e uma postura naturalística dentro da forma de lidar com o mundo, da forma de conhecer o mundo, da forma de se portar no mundo. Revolução científica pressupõe, na verdade, um método de conhecer e uma busca mais, eu diria honesta talvez não seja a palavra mais ideal, mais adequada, mas ela é honesta no sentido de que o principal compromisso com ela é entender o mundo dos fenômenos, o mundo da natureza, o mundo como ele é na sua, na sua matemática, nas suas leis, e não necessariamente ser tão dependente das explicações teológicas ou puramente metafísicas. Talvez ainda que não teológicas, mas ainda assim muito metafísicas como prevalecia até aqui. Ainda assim metafísicas racionais, mas ainda assim metafísicas. Então uma necessidade de fundar o conhecimento em bases científicas e empíricas. Aqui em cima muda um pouco da postura em relação ao mundo. Em parte uma consequência dessa quebra teocêntrica e também um movimento de conhecimento do homem e de uma postura em relação à natureza, que é uma postura de conhecer e dominar.
Então já que já dá um pouco do como a relação entre o conhecimento do mundo e a forma de produzir no mundo, elas começam a mudar aqui. Como ele sabe que ele pode conhecer, ele cria um método para conhecer, e porque conhece, ele consegue, na verdade, instrumentalizar a natureza, instrumentalizar o mundo, instrumentalizar e saber, eventualmente, instrumentalizar outras pessoas, para atender os fins que ele busca. Ou simplesmente para produzir lucro, para produzir prazer, para produzir bem-estar, enfim. Outra dimensão também é a consolidação econômica da burguesia, que, de novo, é um elemento muito forte do um elemento muito forte, enfim, do contexto geral como um todo, desde o Renascimento, etc. E é uma nova classe, e também uma nova classe que surge no meio, a gente estava falando assim, mais cedo, de primeiro e segundo estado, então ela surge no terceiro estado, e surgindo dentro do terceiro estado, ela consegue criar um elemento subjetivo porque você tem uma classe rica, que com poder econômico, mas provida de poder político. Mas que, porque tem poder econômico, ela consegue ter uma relevância social muito grande e uma expressão social acentuada, seja ela política, seja ela cultural, seja ela intelectual. E em parte de ter esse poder econômico, ela também pode se dedicar a ideias e perceber que as estruturas que tem lá talvez não sejam as mais interessantes para ela. Que aí a gente vai entrar um pouco, talvez, que é um pouco do espírito das revoluções burguesas, que bebem muito, salvo a inglesa, mas certamente a americana e a francesa, e eventualmente as revoluções liberais, desse movimento. O individualismo, na verdade, ele acaba que bebe de todos esses elementos que a gente falou daqui em cima, e o mesmo vale para a cultura de erudição. A cultura de erudição, o Renascimento, ele cria uma cultura erudita, uma cultura elitizada, até porque é basicamente até a forma de produzir o Renascimento, de ser tão dependente, por exemplo, do financiamento por um mecenato, que, enfim, ou de ser uma arte muito cara, ou de ser uma arte que é, via de regra, financiada e que é usada, na verdade, como legitimação, seja da igreja, ou seja da burguesia, ou seja da nobreza. A Revolução Científica também reflete um pouco essa busca, essa questão de erudição, porque ela, de novo, conhecimento, produção de ciência, e ela também, a cultura de decisão também, ela reflete um pouco o elitismo. Um elitismo que é parte um atributo da alta burguesia e também da nobreza e do alto clero, que são de quem de fato tem acesso a esses grandes filósofos, essas grandes teorias científicas e esses grandes artistas. Individualismo também, que talvez esse seja o grande movimento da modernidade como um todo, de sair do coletivismo liberal e perceber uma liberdade não em fazer parte de uma comunidade ou de uma corporação, mas uma liberdade em ter o meu espaço privado bem preservado e delimitado perante o espaço público. De novo, e bebendo um pouco, e vocês viram que em Economia e Sociedade a gente falou muito, tipo, o modo de conhecer o mundo, o modo de produzir cultura. Isso nos leva também à questão do conhecimento, que o conhecimento, na verdade, ele reflete muito essa dimensão que a gente estava aqui do Renascimento, da Revolução Científica, mas também um pouco da relação com a Igreja. Porque a filosofia do Iluminismo é uma filosofia apaixonada pelo conceito de razão. E precisamente porque ela é tão apaixonada com a capacidade de razão e de conhecer o mundo, e a razão como, na verdade, emancipadora, ela coloca a razão em profunda oposição com a fé. E por que ela coloca... E por que a razão? A razão consegue, na verdade, questionar o dogma. Porque o dogma, na verdade, é uma acepção acrítica de uma informação ou de uma ordem dada. A razão em si, ela tem uma vocação crítica por excelência. E se você tem uma sociedade sustentada em privilégios, em basicamente um domínio ancestral, seja da propriedade, ou uma legitimidade fundamentada numa existência teológica transcendental, ou simplesmente leis de privilégios imemoráveis, ou transmissão de terras em gerações que estão, basicamente, Deus sabe há quanto tempo transmitindo aquela terra e por conseguinte, aquela riqueza. Que eram coisas citadas como dadas a razão e uma cultura dedicada à razão. Tanto que quando a gente fala de século das luzes, é um século da razão, no fundo. A luz é uma mera metáfora para esse movimento de esclarecimento, veja só, da sociedade como um todo. E, de novo, se o dogma, a dissolução do dogma, ela é em si uma resposta, em primeiro lugar, à igreja. Mas por que o dogma da igreja, que talvez seja o dogma mais absoluto de todos? Porque, essencialmente, é um dogma de fé. Em uma sociedade de pessoas intelectualmente, via de regras limitadas e extremamente supersticiosas, você conseguir ter esse movimento de solução de dogma de um ente
tão poderoso começa a espalhar, na verdade, um movimento de dissolver dogmas para todos os lados, que é o que cai na estrutura política, por exemplo, de questionar o absolutismo e o direito absoluto do monarca e os privilégios da nobreza. E os privilégios também econômicos que o mercantilismo pressupõe. Então, isso aqui começa. Esse tópico, na verdade, ele irradia nos demais. Irradia bem forte nos demais, pra ser bem honesto. E por fim, a gente começa a caminhar também para essa questão do iluminismo e liberalismo. Eu já fiz umas ponderações mais cedo sobre o liberalismo, e aqui, na verdade, eu destaco talvez 3 grandes elementos, que lembram também um pouco o lema da Revolução Francesa, mas que são os elementos quintessenciais, eu diria, da formação política do liberalismo. Igualdade, porque igualdade e liberdade, elas se retroalimentam nas filosofias, pelo menos do liberalismo político clássico. Porque se você... O grande pressuposto é de homens livres e iguais que conseguem agir em sociedade, ainda ter seu espaço de liberdade, mas a única forma deles serem efetivamente livres, eles são todos iguais, porque se existe alguma desigualdade, um tem a pressuposto para negar a liberdade do outro. Da mesma forma de que eles são todos desiguais, então não existe uma liberdade plena, se é que faz sentido. E também tolerância, que também reflete um pouco, na verdade, tolerância reflete um pouco da dimensão da igualdade, mas a tolerância também no sentido religioso de uma sociedade que passa por profundas transformações religiosas, com a Revolução Protestante, que passa por uma série de regras na realidade, guerras na realidade, Guerra dos 30 Anos, para citar o maior exemplo, e que começa a caminhar para um movimento de tolerância religiosa e de minorar a relevância religiosa. E um elemento que eu até esqueci de comentar dentro da questão do iluminismo e conhecimento é que começa a florescer não um ateísmo, mas um teísmo. O que é o teísmo? É basicamente a crença de que existe um Deus, mas mas ela não necessariamente se vincula a nenhuma religião propriamente. Ela meramente assume a possibilidade de existência como fática, mas ela não gera cultos, dogmas, uma estética, um conhecimento ao redor e um processo de socialização, que talvez seja uma dimensão importante da igreja em torno desse reconhecimento da existência de uma divindade. Então isso dá um pouco do espírito dessa sociedade, do que a gente está vendo no século XVIII. Algumas análises do conceito do iluminismo, eu trouxe na verdade 2 citações. Uma é do Kant. Kant talvez é considerado o maior filósofo do iluminismo. Talvez alguns vão dizer que o maior filósofo de todos os tempos. E não deixa de ser uma filosofia interessante, porque é uma filosofia essencialmente sobre razão e sobre liberdade. E muito de como as duas coisas uma alimentam na outra. Então eu trouxe um texto que é famoso do Kant, o que é esclarecimento, que eu acho que talvez ele seja talvez maior representação um pouco desse espírito. Vocês estão vendo aqui o termo Aufklärung. Aufklärung seria esclarecimento, é como usualmente é traduzido. Esse texto também é curtíssimo, eu super recomendo a vocês lerem, eu acho que é um dos textos mais fáceis de filosofia para quem quer ter algum tipo de contato, etc. E é bem curtinho, então eu ajudo essa citação para vocês darem uma olhada. Esclarecimento é a saída do homem da menoridade pela qual ele é o próprio culpado. Menoridade é a incapacidade de servir-se do próprio entendimento sem direção alheia. O homem é o próprio culpado por esta incapacidade, quando sua causa reside na falta, não de entendimento, mas de resolução e coragem, de fazer uso dele sem a direção de outra pessoa. Ousa fazer uso do teu próprio entendimento. Eis o lema do esclarecimento. Inércia e covardia são as causas de que uma tão grande maioria dos homens, mesmo depois de a natureza há muito tê-los libertados de uma direção alheia, de muito bom grado permaneça toda a vida na menoridade. E porque seja tão fácil a outra apresentarem-se como seus tutores, é tão cômodo ser menor. Então, nesse sentido, o esclarecimento é um espírito de emancipação. Eu coloquei razão e liberdade, mas uma das implicações de você se perceber como um ser racional e que, portanto, pode entender e compreender criticamente o mundo. E também um ser livre, muita consequência de você ter uma razão é você ser livre na filosofia kantiana, é que existe essa noção de emancipação. Então, por isso ele fala de uma saída da menoridade, que é difícil, que é um processo doloroso e normalmente porque as pessoas resistem a esse fazer uso do próprio entendimento, a fazer uso da própria razão, é que a gente consegue permanecer na opressão, permanecer sob tiranias e etc. É um texto muito bom, eu realmente recomendo. Especialmente vocês que estão fazendo Enem, ele tem algumas ideias interessantes e é um pensador bom de se citar. E outra
que é, na verdade, Tocqueville. Tocqueville, ele não escreve sobre Renascimento, na verdade, ele é francês também, mas ele escreve posterior. Mas ele faz uma leitura muito interessante da forma como política se espera e das transformações que estudo produz, e eu acho que sintetiza bem mais ou menos o espírito da discussão que a gente teve até agora. Considera-se, com razão, a filosofia do século XVIII como uma das principais causas da Revolução, mas é preciso observar cuidadosamente nela duas partes. Em uma, encontram-se todas as opiniões novas ou renovadoras que se referem à condição da sociedade e aos princípios das leis civis e políticas, tais como, por exemplo, a igualdade natural dos homens, a abolição de todos os privilégios, de castas, de classe, de profissão, que é consequência dela, a soberania do povo, a onipotência do poder social, a uniformidade de regras e etc. Na outra parte de suas doutrinas, os filósofos do século XVIII voltaram-se com uma espécie de fúria contra a igreja. Atacaram-lhe o clero, a hierarquia, as instituições, os dogmas, e para melhor derrubá-los, quiseram arrancar os próprios fundamentos do cristianismo. Não porque a igreja não pudesse ocupar um lugar na sociedade nova que se ia formar, mas porque ela ocupava então um lugar mais privilegiado e mais forte naquela velha sociedade que se tratava de reduzir a pó. Então, eu acho que isso também, se o Kant, na verdade, ele nos dá um pouco da visão do que foi o iluminismo enquanto um processo de conhecimento e uma postura em relação ao saber no mundo, o Tocqueville mostra pra gente como que isso dá a dimensão social. Se o Kant está falando essencialmente do um ousar conhecer, um sapere aude, uma perceber, na verdade, a razão como o grande movimento de emancipação, e precisamente a emancipação como um fim, que a gente dá um pouco do... E uma emancipação que só é possível mediante o entendimento, mediante a crítica, mediante a busca do conhecimento. E de se tornar um espírito mais elevado, de se tornar um espírito mais cosmopolita, que dá um pouco da tônica do que é ser um homem do iluminismo. O Tocqueville tá aqui para mostrar pra gente, na verdade, olhando de fora temporalmente, mas olhando de dentro socialmente, o que foi a revolução, nossas principais características, tanto que o que tiver em itálico, que na verdade foram grifos meus, se vocês quiserem inclusive anotá-los para lembrar porque dessas palavrinhas, porque elas são conceitos chaves. Então isso dá um pouco do escopo geral do que é o iluminismo. Na próxima aula, na parte 2, a gente vai trabalhar com autores e personalidades específicas desse período. Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula.